Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as provas escritas da VUNESP. Vamos entender qual é a lógica, como a banca vem se comportando e falar sobre várias estratégias de estudo também. Mas agora vamos direto ao assunto, sem enrolação. É importante você saber que a banca, normalmente, ela utiliza duas lógicas, ou dois tipos de avaliação escrita. Ela pode trazer os textos dissertativos ou questões dissertativas, ou provas escritas dissertativas, que apesar do nome diferente, segue mais ou menos a mesma lógica. A banca te apresenta algumas questões e você tem que responder essas questões baseada nos estudos que ela indicou no edital. É mais ou menos como aquelas questões da sala de aula mesmo. Há uma pergunta e eu respondo ela de forma escrita. Mas a banca também pode cobrar de você redação. Principalmente os concursos maiores, ela vem cobrando redação. E aqui a lógica é aquela do vestibular mesmo. Então você pode utilizar todo o seu conhecimento sobre redações para realizar esse tipo de prova. Mas a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Então vamos para a nossa análise. Para a gente começar a nossa conversa, eu escolhi uma prova de 2015, a nossa prova mais antiga, porque eu quero te mostrar qual era a lógica antiga da banca, antes de nós conversarmos sobre a nova lógica. A prova de 2015 de educador infantil da cidade de São Paulo, ela já trazia no edital a quantidade de questões que você resolveria lá no dia da prova. Ele falava em uma prova dissertativa com 3 questões. E pasme, ele já trazia para você quais eram as questões ou quais eram os assuntos que seriam abordados na prova dissertativa. A prova dissertativa será composta de 3 questões dissertativas e versará sobre os seguintes temas: concepção de criança, currículo na educação infantil e organização de espaços imateriais. Naquele momento tudo era mais fácil, você podia fazer todos os seus rascunhos em casa, entender e construir toda a lógica da avaliação, e lá no dia da prova bastava colocar tudo no papel. Mas as coisas mudaram bastante, e é sobre isso que a gente vai conversar. Ainda falando sobre prova dissertativa, ou melhor, sobre prova escrita dissertativa, que foi assim que a banca chamou na prova da Unicamp, que aconteceu em 2019, eu quero te mostrar qual é a lógica que se manteve. Então a banca continua informando para você a quantidade de questões. Ela vai falar que a prova escrita dissertativa será composta de 2 questões dissertativas de conhecimento específico. Então a gente já sabe que é a parte do conhecimento específico cobrado no edital, com espaços delimitados para rascunho e resposta. E foi isso mesmo, no edital constava os conteúdos e na prova ele aborda da seguinte forma. Vou te mostrar. A primeira questão, ele cobrou autorregulação, que estava previsto no edital, na parte específica. E logo em seguida, ele trouxe 4 perguntas para você descrever ou exemplificar cada um desses itens. E aí a banca te trouxe um espaço, que é o que ela tinha explicado lá no edital. Então aqui são 4 linhas para a alternativa B, 6 linhas para a B e a D tem bastante linhas. Veja como é importante você já analisar o edital e verificar qual é a lógica que a banca vai utilizar. Normalmente ela já traz essa informação. Vou mostrar para você um outro exemplo de uma prova que ainda não aconteceu, mas a banca já trouxe outras informações e outros olhares que você tem que ter durante os seus estudos. Vou mostrar para você. O concurso é de Campinas 2022, agente de educação. Ela fala que as questões dissertativas serão avaliadas com base no conhecimento do candidato. Conhecimento do candidato acerca das atribuições do cargo. Então você vai ter que olhar no edital as atribuições do cargo, porque isso pode cair na prova, e do conteúdo programático de conhecimentos específicos, bem como considerará normas de língua portuguesa, levando em conta regras gramaticais, normas ortográficas e recursos de pontuação. Então veja, a banca ela trouxe mais informações. Você vai ter que saber o que está previsto nas atribuições, ou é importante que você tenha isso em mente. Você também precisa estudar o conteúdo programático e ele fala em conhecimento do candidato. E aqui nós precisamos prestar bastante atenção. É muito importante que você fundamente, que você diga de onde você tirou essas ideias, qual é o documento que você estudou, porque isso mostra uma maturidade de estudo muito maior para a banca.
E fazer isso é uma construção que a gente pode treinar aos poucos. Por exemplo, as ações de cuidar e educar, ações que falam sobre espaço da escola, ou mesmo a rotina da educação infantil, pode ser fundamentada ou retirada as ideias de algum autor preferido que você tenha lido, mas também pode ser utilizado os referenciais da educação infantil. Então, utilizando essa lógica e já construindo a sua cola para você lembrar dessas informações no dia da prova, tudo vai dar certo. Mas vamos voltar ao assunto. Quero te mostrar uma última prova dissertativa, mas que a banca não mostrou como dissertativa no edital. Ela falou apenas estudo de caso. E ela não explicou o que era estudo de caso segundo a lógica dela, ou como ela ia utilizar o estudo de caso na prova dissertativa. Então, a prova de Peruíbe de 2018, o cargo de coordenador, ela utilizou o termo estudo de caso na página 15. Ela falou aqui apenas que seria um estudo de caso e colocou um estudo de caso. Mas eu quero te mostrar como que aconteceu na prática. Veja aqui, ela trouxe pra gente realmente um estudo de caso só, ou seja, uma história só que envolvia as problemáticas. No entanto, para esse estudo de caso foram indicados duas questões. E novamente, o espaço para cada uma das questões já era definido pela própria banca. Eu não identifiquei em nenhuma das provas que nós encontramos mais atuais aquela lógica mais antiga de dissertação. A VUNESP, até esse momento, ela tem cobrado dessa forma, em questões, em vários tópicos, e também tem um documento que eu vou sugerir para você dar uma olhadinha. A dica é a seguinte: na hora da prova, não se esqueça que a pessoa que vai ler e corrigir sua prova nem sempre é um professor pedagogo. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, é alguém de letras. Então você deve utilizar linguagens, exemplos e informações que podem ser entendidas, compreendidas de forma clara e objetiva por uma pessoa que não é especificamente da nossa área. Mas então, como é que essa pessoa sabe se a questão está certa ou não? Normalmente ela recebe um gabarito. Vem a questão e o texto base, onde aparecem todas as informações que ela deve comparar, analisar e só depois disso pontuar a sua questão. Isso já é uma prática muito comum dentro da educação, acontece em concursos públicos, vestibular e até mesmo provas da educação básica. E o que eu quero te mostrar é exatamente isso. Fazendo a pesquisa, eu achei um link da banca Zambini, onde ela mostra exatamente essa lógica. Então, esse documento, Resolução das Questões Discursivas, você vai poder observar quais questões foram apontadas pela banca e qual era a resolução, as respostas que ela desejava encontrar na sua prova. Eu vou deixar o link no primeiro comentário, mas lembre-se, é um link da Zambini, ela pode retirar a qualquer momento. Então, verifique quanto antes. Eu quero te mostrar aqui a questão, ela fala da Isabel Solé, que a gente tem vídeo aqui no canal, então se você quiser pode assistir. A questão traz um conteúdo imenso, explica uma situação, mais ou menos como um estudo de caso, e ela pede a resolução. Aqui na resolução, a banca exigiria de você a maioria das estratégias que foi descrita naquele vídeo, principalmente no final do vídeo. E isso é uma dica muito importante para você. Se você tiver 4 linhas, use o máximo de informações para preencher esse espaço. Não se limite a responder de forma breve. Coloque itens, muitos itens, quantos itens forem necessários, porque às vezes é isso que a banca espera de você, que é o caso dessa questão. Por isso é importante você dar uma olhada em todas as questões para entender mais ou menos a lógica da banca, que foi utilizada pela Zambini, mas normalmente é o padrão que as bancas utilizam mesmo. Também observe que a prova ela é bem embasada da Zambini, de forma muito parecida com a VUNESP. Então, a utilização dos autores ou da legislação, ela aparece ou na própria questão ou na resposta da questão. Então, ele sempre espera que você saiba de onde você tirou essa ideia. Mas agora vamos mudar completamente de assunto. Vamos para a redação da VUNESP, qual é a lógica que a banca utiliza. Primeiro que a banca já informa lá no edital qual é a lógica da prova. Então ela fala aqui: a prova de redação consistirá em um tema formulado pela banca. A banca vai falar de um tema qualquer, não tem relação com um tema específico, e será realizado concomitantemente com a prova objetiva, no mesmo dia. Também é importante você olhar no edital, porque lá vai aparecer todas as situações que podem zerar a sua prova.
prova. Algumas informações são óbvias, outras não são tão óbvias. Mas o que é que a VUNESP quer avaliar então com esse tipo de questão? Segundo a banca, ela quer avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do Registro Formal Culto da Língua Portuguesa. Vou te mostrar a lógica dessa prova aqui, porque também já teve algumas alterações. A redação da VUNESP, ela tem essa característica. Ela apresenta 2 ou 3 textos sobre o assunto que ela quer cobrar. E aí, em seguida, ela fala o que ela precisa de você. Então, aqui o tema é locação de imóveis para hospedagem em plataformas digitais, entre segurança nos condomínios e o direito de propriedade. Ela quer saber o que você sabe sobre plataformas, como exemplo do Airbnb. Essa é a temática. Existia uma estratégia muito antiga de resolução de questões, que era você utilizar esses textos prévios e até mesmo citar, fazer citações diretas ou indiretas do que você acabava de ler. Mas a VUNESP já mudou isso também. Você não pode mais utilizar citação direta desses fragmentos. E deve usar com muita parcimônia, mas com muito cuidado mesmo, e até evitar menção que utilize muitas informações daquele texto. Você vai conseguir visualizar isso no edital de Várzea Paulista. O edital diz: as propostas de redação da Fundação VUNESP geralmente apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida para reflexão sobre o tema que deverá ser abordado. Esses textos não devem ser copiados de forma parcial ou integral. A cópia dos textos ou de qualquer outra parte da prova poderá implicar zero total ou diminuir drasticamente a nota final do candidato. E mais uma vez, olha como é importante olhar o edital e entender quais são as regras. Mas agora eu quero te mostrar todas as temáticas, bem rapidamente, que já caíram nas últimas provas. Porque daí a gente consegue ter uma visão mais ampla dos assuntos que a banca se interessa, ou quais temáticas da atualidade são interessantes para essa banca. Então, a prova de São José, ela vai falar sobre a modalidade de ensino à distância, é uma opção viável para a formação de bons professores? E aqui é importante você lembrar que, apesar desse texto ser um texto ligado à educação, formação de professores, ele é cobrado na prova de educação física. Esse conteúdo não estava no conteúdo programático. Então a banca pode utilizar atualidades de fora da educação, mas também temas atuais de dentro da educação. Campinas, devem ser reconhecidos os vínculos empregatícios entre motoristas e Uber. Agora o cargo de coordenador e educação básica 2. A substituição do ensino escolar pela educação domiciliar traz mais benefícios para a criança? E de novo, gente, essas temáticas precisam ser fundamentadas. Nós vamos ter uma leitura com embasamento. Caso contrário, a nossa nota não vai ser aquela que a gente espera. Sorocaba 2020. Postagens difamatórias em sites de reclamação entre liberdade de expressão do consumidor e prejuízos causados à empresa. Jundiaí, Educação Básica 1. Voto nas eleições. É um direito ou um dever? Aqui nos comentários do YouTube eu vou deixar uma das redações para você poder verificar esse conteúdo, analisar e ter essa base para os seus estudos. Na plataforma Intensivo Pedagógico, que é o espaço criado para os nossos apoiadores, toda essa listagem estará disponível. Você poderá clicar, verificar o edital e também acessar cada uma das provas. Sobre esse último item, redação, a gente precisa ter em mente alguns caminhos de estudo. O primeiro deles é escolher algumas fontes para a leitura. Podem ser sites especializados em atualidade, como o site Guia do Estudante, e você também pode seguir plataformas de notícias que costumam dar esse tipo de informação. Por exemplo, a BBC, mas você pode escolher uma outra. Agora, quanto ao YouTube, você pode pesquisar o nome de 2 professores de cursinho, só que eles oferecem conteúdo gratuito, fazendo um resumão do mês. Esse resumão, ele é bem importante porque ele já traz para você a informação de quais notícias você deve pesquisar mais fontes para se aprofundar no assunto. O nome dos professores são Rebeca Guimarães e Leandro Signori. Se você tem pouco tempo até o dia da prova, tem mais uma sugestão, que é o modelo de redação. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas normalmente é uma construção prévia de uma lógica que possa ser utilizada em várias temáticas e que te ajuda a ir mais seguro para a prova. Afinal de contas, uma prova totalmente em branco você não vai levar.
A minha sugestão inicial é a professora Pomba, mas você pode pesquisar outras pessoas utilizando esse termo, modelo de redação. E pode ser o modelo de redação da Enem ou do vestibular, não tem problema. Só não se esqueça que o que será avaliado nessas duas provas são diferentes. Mas para isso basta você olhar no seu edital ou em algum edital da VUNESP e verificar exatamente a descrição do que será solicitado. Vou mostrar um exemplo. Serão considerados os seguintes critérios de avaliação: tema e seu desenvolvimento, considera-se se o texto do candidato atende ao tema proposto. A fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para que a prova não seja objeto de correção em qualquer outro dos seus aspectos. Ele também fala em estrutura, considera-se aqui conjuntamente os aspectos referentes à tipologia textual proposta e à coerência das ideias. E novamente ele vai falar da fuga. Ele também fala em expressão, que tem relação com coesão textual e domínio da norma padrão da língua portuguesa. Serão examinados os aspectos gramaticais como ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação. Eu vou deixar o edital e a prova no comentário, porque daí você consegue observar essas informações ou fazer a mesma análise que eu fiz até agora. Bem, agora eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil e que você consiga visualizar melhor toda a lógica da VUNESP até esse momento. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, por favor, não se esqueça de deixar um like, porque é só assim que eu fico sabendo se você gosta ou não do nosso conteúdo. Então, por hoje é só, um abraço e até a próxima!